começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Em ponto, boa tarde. Boa tarde. Muito bem, quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Sejam todos bem-vindos ao Saúde em Foco desta quinta-feira. E atenção para o tempo e temperatura agora em Arapiraca, o nosso clima, 29 graus, possibilidade de chuva em 3%, umidade relativa do ar em 50%. Tá baixa, viu, gente? Tome muita água, tá? Tome água. Não precisa tomar 2 litros de uma vez, não. Vai tomando devagarzinho aí para completar os seus 2 litros, pelo menos, tá? E ventos a 21 km por hora. Esse é o clima agora na nossa terrinha, tá certo? Que sejam todos bem-vindos aqui. Uma boa tarde para você, onde quer que você esteja. Eu recebo hoje a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e o tema que ela escolheu, autoestima e pele, quando o espelho torna-se um desafio. Doutora, boa tarde, satisfação tê-la mais uma vez aqui. Doutora, por que a pele tem um papel tão importante na forma como a gente enxerga a nós mesmos, como a gente se enxerga? Boa tarde, André. Então, esse tema foi você que sugeriu, né? E eu adoro falar sobre autoestima. E a pele, o que acontece? 70% da nossa comunicação é não verbal. E aí, nessa comunicação não verbal, vai ter tudo, né? Vai ter gestos, vai ter a roupa que você usa, a postura. E a pele está associada justamente a essa primeira imagem. Quando você olha para alguém, você observa a pele dela, você observa o cabelo. E uma pele bem cuidada, ela traz uma sensação de que aquela pessoa, ela se importa com a autoimagem, ela se cuida. Então, eu acho que por isso que a pele, assim, ela é tão importante nessa primeira impressão e nessa autoestima que muita gente, assim, hoje em dia ainda tem um abalo, né, nessa autoestima. A autoestima baixa, ela mexe muito com a saúde mental, com qualidade de vida. Então, por isso que eu gosto tanto de falar sobre esse tema. Uhum. Uma pesquisa em relação à autoestima, em relação à aparência, uma pesquisa da GQ Brasil com o Instituto IDEA, mostrou que a autoestima dos homens brasileiros está em alta, com apenas 3% se considerando feios, olha aí, e 47% se achando bonitos. Eu tô nessa segunda aí. Se eu não achar, quem é que vai achar, né não? Satisfação com a aparência. Especialistas apontam a satisfação com a aparência física como um dos principais fatores que contribuem para essa autoestima. E aí vamos lá para a autoestima feminina e jovem. Desafios femininos. Mulheres, historicamente, têm uma autoestima mais baixa devido a questões como objetificação na mídia e resquícios do patriarcado. Aquela coisa lá que a gente vem herdando dos nossos pais, né? E tudo. E também a questão dessa exposição nas redes sociais, esses potes de margarina, né? Photoshop, enfim. Os jovens brasileiros, em especial, enfrentam baixa autoestima devido a problemas de saúde mental, pressão social, cyberbullying e a busca por padrões de beleza irreais nas redes sociais, que pode levar à ansiedade e também ao isolamento. Enquanto as diferenças de idade, a autoestima das mulheres pode aumentar com a idade, especialmente após os 29 anos. E o impacto da maternidade pode ser positivo em alguns casos, segundo algumas pesquisas. O Brasil aparece em posições baixas em rankings globais de autoestima, que pode estar ligado a uma forte associação entre aparência física e felicidade. Também tem um complexo de inferioridade colonial. Um ponto de vista acadêmico sugere que a baixa autoestima pode ser um reflexo do complexo de inferioridade colonial, que prejudica o desenvolvimento do país. Aliás, o Brasil é um país muito miscigenado, né, doutora?
E ao contrário de outros países, eu acho muito bonita essa miscigenação que a gente tem aqui, né? Nós temos pessoas brancas, bonitas aqui no Brasil. Nós temos pessoas negras, bonitas no Brasil. Nós temos índios bonitos aqui no Brasil. Nós temos mulatos. Enfim, nós temos uma infinidade de pessoas, uma infinidade de raças que faz o povo brasileiro, na minha opinião, né? Claro que tem povos muito bonitos, mas os brasileiros são muito bonitos, na minha opinião. Tem mulheres brasileiras que você olha assim, nossa, e não precisa estar na mídia não, tá? Elas não precisam ser da mídia, entre aspas. Às vezes você vê uma pessoa passando na rua, você diz, nossa, que mulher bonita, nossa, que cara bonito, por que não, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, doutora, pegando esse gancho aí, em sua experiência clínica, quais são as queixas mais comuns que afetam a autoestima dos pacientes quando se fala, por exemplo, de autoestima e pele? André, quando fala de autoestima e pele, as principais queixas são acne e as cicatrizes de acne, né, as espinhas, e o melasma, tá? Por quê? Porque a acne, ela traz todo um estigma, assim, de que você não está cuidando bem da pele, que você não está se alimentando bem, a maquiagem não cobre. E muitas vezes o paciente, ele tem sim um cuidado, ele tem uma alimentação regrada, porque nem tudo é alimentação. A alimentação, ela interfere tanto de forma positiva como negativa, mas ela não é a causa principal, tá? Então, a acne é uma das principais queixas relacionadas à autoestima. E, consequentemente, as suas cicatrizes. E o melasma, por conta da mancha, e como a gente vive num local que é quente o ano todo, né? Apesar que esse inverno foi um pouco atípico, durou um pouco mais e foi mais friozinho. Mas, normalmente, a gente vive num lugar que é muito quente. Sim. E a própria temperatura, a exposição solar, é o que vai interferir muito na piora do melasma. E inclusive hoje eu estava falando com uma paciente e aí eu falei para ela, ó, o melasma não é uma mancha, que todo mundo acha que o melasma é uma mancha. Sim. A mancha é um dos componentes do melasma, mas o melasma, ele é uma doença inflamatória da pele. E quando você leva sol no corpo, a mancha também escurece. Então, por isso que é importante usar protetor solar também no corpo. E aí ela ficou chocada, porque ela fala, eu vou à praia final de semana, coloco o protetor só no rosto, vou bronzear o corpo achando que eu tô abalando. E na verdade não tá, né? Mas essas três são as queixas principais quando a gente fala de pele. E aí de cabelo que vai ser a queda, né? E a queda vai ter vários diagnósticos possíveis. Doutora, as brasileiras, elas são muito vaidosas. As mulheres são vaidosas e as brasileiras, se eu fosse ranquear, eu colocaria as brasileiras como as mulheres mais vaidosas do mundo, né? Até porque eu não conheço as outras nacionalidades para ver, mas assim, dá para perceber que a mulher brasileira, ela gosta de sair de casa com o cabelo bem arrumado, com a unha bem feita, né? Com a pele bem maquiada, que eu tô falando não é cheio com excesso, não. É maquiada no sentido bom mesmo, bem feito. Uma make bem bacana, como chama aí, né? E aí eu quero te perguntar o seguinte: existe uma faixa etária ou um público que sofre mais com essa relação entre aparência e autoconfiança? Porque, por exemplo, na adolescência, me lembra da música do Lulu, aí veio a adolescência, e aí podem aparecer as espinhas em maior ou menor quantidade. Sim. Porque ali, na adolescência, os hormônios estão fervendo, tanto nas meninas quanto nos garotos. E algumas pessoas podem ter uma predisposição maior ao aparecimento da acne. E não é legal, né? Não é bacana. A gente, invariavelmente, você tem um amigo ou uma amiga que isso foi exacerbado na escola. Eu lembro que eu tinha um amigo, é meu amigo até hoje, e de forma muito sarcástica a gente chamava ele de babyface, porque ele tem uma predisposição
Inclusive ele tem as marcas hoje, ele é um pouco mais novo que eu. Deve ter lá na faixa dos seus 47 anos, eu acredito. E a gente chamava ele de babyface porque a pele dele era aquele tipo de pele que enchia de espinhas mesmo, no rosto inteiro e tal. E não tinha muito o que fazer, entre aspas, naquele tempo. Porque eram coisas da idade. Poderia visitar um médico, dermatologista, que, claro, ia amenizar, mas a questão daquela explosão dos hormônios, hoje não tem mais espinha nenhuma, mas tem as cicatrizes, tem os sinais que ficaram, como também tem em mim, em menor quantidade, claro. Mas aí eu quero te perguntar, existe essa faixa etária, um público que sofre mais com essa relação? São os adolescentes ou são as mulheres que na fase adulta aí começa a aparecer, o que não apareceu na adolescência começa a aparecer na fase adulta? Nossa, peraí, eu ia pro casamento amanhã, mulher, na ponta do meu nariz apareceu uma espinha, o que é que eu faço com isso? E não é a primeira vez que acontece isso, né, na vida de alguém, e é um terror. Ou então até a própria noiva mesmo, vai casar, tava tudo bem, tava tudo certo, de repente aparece uma espinha no rosto da noiva. É um desespero. Não dá pra fazer, não sei o que é que dá pra fazer. Tem sim uma... Na verdade, eu acho que são 2 picos de faixa etária que sofrem mais com essa questão da autoestima. Os adolescentes, com certeza, é a fase do bullying, é a fase que os meninos dão aquele estirão. E aí, nessa fase do estirão, muitos meninos ficam meio desengonçados, né? Porque fica, tipo, aqueles braços meio compridos. Então, tem um período ali meio de adaptação desse momento pós-estirão. Aí vem a acne. As meninas começa também, às vezes, acne. A pele fica mais oleosa. Começa a querer, por exemplo, paquerar. Então, tem uma questão muito com a autoestima nessa fase, tá? E a mulher na fase adulta, que na verdade é muito mais pela comparação por esse peso do padrão da beleza, tá? Que, como você estava falando no início, o Brasil é muito miscigenado. Então, não faz sentido ter um padrão de beleza, principalmente quando a gente fala do Brasil. Porque se a gente pegar cada raça... Tem muitas pessoas que são misturas de raças, então não tem como ter um padrão de beleza. Óbvio que assim, quando a gente vai pensar matematicamente, tem alguns sinais de beleza que, quando a gente olha para alguém, eita, essa pessoa tem traços bonitos. Mas assim, um padrão de beleza, isso não tem, tá? E aí, quando a gente fala de traços bonitos, está muito associado às proporções. Então, um rosto que ele é mais proporcional, ou seja, ele nem é tão largo, nem é tão longo, o perfil é mais harmônico. Essa pessoa, ela tem traços mais bonitos, porque a harmonia é algo confortável aos olhos, tá? Isso para qualquer pessoa. Mas tem pessoas que, às vezes, têm um lábio bem mais volumoso e aquilo para ela não fica exagerado, porque é natural dela, como a Angelina Jolie. Ela fica muito bonita, aquele lábio combina muito com ela. Sim. E aí, às vezes, tem uma pessoa que tem, por exemplo, a mulher, é mais comum a mulher ter traços mais finos. Mas, às vezes, tem mulheres que têm o rosto mais forte, um rosto mais angulado, mais quadrado. E, às vezes, naquela mulher também é algo que combina muito. Então, assim, o padrão de beleza é algo que não, pra mim, não faz sentido. O que faz sentido, pra mim, é você se cuidar. Tá? Porque não é, eu quero ficar bonita igual tal pessoa. Não. Eu quero ficar o mais bela na minha proporção, tá? Então, uma pele bem cuidada, uma pele com as manchas controladas, um cabelo bem cuidado, um corpo bem cuidado. Não é necessariamente você ter um corpo super malhado, mas pensando em saúde mesmo. Então, eu acho que isso sim é o que faz sentido. Tá. Um abraço aqui para o Cristiano Plácido, que está aqui no nosso chat no NN Play. Um abraço para você, obrigado, boa tarde, para Neide, para Dona Hilda lá no Capim, para Messia e para Ângela lá em Olivença. Não perdem um Saúde em Foco também. Doutora, vamos falar agora dos aspectos emocionais e sociais. Como é que o julgamento social e as redes sociais impactam a forma como as pessoas percebem a própria pele? Até porque
eu acredito que o Instagram removeu os filtros, né? E agora você tem que fazer alguma coisa legal mesmo para aparecer bacana lá. Porque tinha os filtros, você tirava tudo, né? Você tinha uma pele com espinha e eu colocava um filtro e sumia tudo. E as redes sociais no Brasil tem uma coisa boa e tem uma coisa que não é tão boa, que é esse julgamento que as pessoas às vezes elas são submetidas, né? Então eu queria lhe perguntar isso: como é que o julgamento social e as redes sociais impactam a forma como as pessoas percebem a própria pele, principalmente quando elas se comparam com as outras, né? Olha, eu queria ter a pele de fulana, queria ter a pele de cicrano. A sua pele é a sua pele, a pele dela é a pele dela, mas, né? Isso. Em relação às redes sociais, eu acho que a gente tem que ser muito realista, assim, trazer para a realidade. Quem é que vai postar a foto que saiu mais feia? Ninguém. Todo mundo vai postar a foto que saiu mais bonita. Às vezes é uma foto em grupo, os amigos não estão tão bonitos assim, mas foi a foto que você saiu melhor, vai ser a foto que você vai postar. Então a gente tem que ter muito isso, trazer para a realidade. Tal pessoa, ela vai postar a foto que ela saiu mais bonita. Quando a gente vê, por exemplo, modelos, artistas, quando faz uma campanha editorial, não é que aquela pessoa tem a pele feia, mas naquela foto vai ter edição. Então, se tem edição na foto, você não pode comparar a sua pele natural com aquela pele. Inclusive, agora teve o desfile da Victoria's Secret. Sim. E aí, no desfile, depois saiu nas redes sociais umas fotos sem edição. Que algumas pessoas postaram a foto das modelos sem edição. E assim, elas são lindas, maravilhosas. Mas tem poros, igual qualquer outra pessoa. Alguns modelos que já estão acima dos 40 anos têm linha fina na pálpebra, que também é normal. Mas quando você vê o vídeo ali passando na TV, as fotos oficiais, não tem nada disso. Não tem poro, não tem linha fina, porque tem edição. Então, o que acontece muito também, às vezes, é que a própria pessoa, ela edita tanto a foto que ela não se reconhece na vida real, porque ela quer ter a mesma pele, o mesmo rosto da foto editada que ela mesma editou. Então, ela sabe que aquilo não é a realidade, mas ela não aceita. Então, a gente ter essa questão racional de voltar para a realidade e pensar que nem todo mundo vai postar a foto ali da vida real. A maioria vai postar a foto que está mais bonita. Muitas pessoas vão editar, vão passar Photoshop, vão colocar o Paris ali do Story, do Instagram. Então, não ficar se comparando, procurar a sua melhor versão sempre, mas não ficar se comparando com outras pessoas. Perfeito. E a gente, ao longo de algum tempo, a gente sempre tem falado sobre isso, né? Tem até uma frase da Desiderata que dizia isso: vai ter sempre gente superior a você e vai ter sempre gente inferior a você, tá? Em todos os sentidos. Não é somente na beleza, não. Você vai encontrar gente que é mais bonita do que você. E isso é um fato, né? Você pode se achar a pessoa mais linda do mundo, mas outra pessoa pode achar a outra mais bonita que você. E tá tudo certo, né? O que você não pode é você se estereotipar e fazer da rede social um padrão, né? Um padrão. Eita, eu queria ter o cabelo de fulano. Tá bom, mas você não tem, né? Você não tem. Eu já vi algumas pessoas aqui em Arapiraca que usam seus cabelos naturais. Eu acho muito bonito os cabelos cacheadinhos. Sim. Eu já vi algumas pessoas aqui na nossa cidade que tem uns cabelos lindos. Se eu tivesse o cabelo daquele, eu jamais cometeria o crime de alisar um cabelo daquele. Porque eu acho bonito. Inclusive uma pessoa aqui que tem um cabelo assim e dá vontade assim. Claro que a gente sabe que é natural, a gente não vai perguntar. Mas a gente sabe que o cabelo é natural. Dá vontade assim, olha, nunca faça nada com esse cabelo não, seu cabelo é lindo. Deixe ele assim, né? Se o seu cabelo for liso, joia, beleza, mantenha ele liso. Mas se ele for cacheadinho mesmo, que dá pra fazer os cachinhos mesmo como uma criança,
deixe. Se você gosta, se você se sente bem assim, deixe. Né? A gente tem como você falou aqui, a gente tem um país lindo, de pessoas que são bonitas. E a gente não precisa de muita coisa para ser bonito não, gente. Primeiro você tem que gostar do seu espelho, que é o tema da entrevista de hoje. Autoestima e pele, né? O que o espelho... quando o espelho torna-se um desafio, você vai para frente do espelho e a mulher é muito exigente, ela diz assim, não tô legal não. Aí ela veste uma roupa, aí depois ela veste outra. A combinar para sair, para combinar o cabelo com... Homem não, meu amigo. Homem bota uma calça jeans, um tênis velho, uma camisa, qualquer camisa. A primeira que pegar no guarda-roupa vai. Né? Primeiro, a gente não tem... Mas a mulher não é assim. Precisa entender essas nuances, né? Doutora, você acredita que existe um limite entre o cuidado saudável com a pele e a obsessão estética, principalmente nos dias atuais? Sim, existe. E esse limite, ele é bem tênue, né? Porque tem pessoas, assim, que são muito vaidosas. E eu acho legal você ser vaidosa, ser vaidoso. Mas até que ponto? Eu acho que a partir do momento que você perde o senso crítico, ou seja, você tá o tempo todo buscando sempre a sua melhor versão, que você extrapola e você já deixou a sua melhor versão para trás. Uhum. Você começa a ficar exagerado em relação a procedimentos, em relação a emagrecimento, em relação a ganho de massa muscular, fica algo muito exagerado. Você começa a colocar a sua vida em risco em busca de procedimentos, inclusive foi uma coisa até que a gente conversou, né, sobre. Então, você começa a perder o senso crítico, porque eu não acredito que uma pessoa que está, assim, em plenas faculdades mentais, ela colocaria sua vida em risco, por exemplo, por um preenchimento de bumbum. Não acredito. A partir do momento que ela colocou sua vida em risco para isso, eu acho que a cabeça dela já não tá legal. E não é uma questão de não tá legal, de tipo, tá doida. Não é esse estigma, não. Mas, assim, é um problema sério de autoestima. E a autoestima, ela tá muito ligada ao amor próprio. Uhum. Então, eu acho que quando você se ama, é muito mais fácil você ter uma autoestima boa. Uhum. E eu acho que é justamente isso, assim, esse limite, ele é muito tênue. Mas desde que você mantenha a sua vaidade associada à saúde, eu acho que você mantendo esse equilíbrio, você não vai sair da linha, sabe? Uhum. Alinhando saúde com vaidade, com autocuidado, eu acho que você não consegue sair da linha. A partir do momento que você começa a deixar a saúde de lado, aí é que vem o perigo. É verdade. Há alguns anos atrás, quando surgiu a bichectomia, nós somos o primeiro programa a entrevistar uma profissional. Ela veio de Maceió para cá, uma odontóloga, falar sobre esse assunto. Ela era uma autoridade na época, era pioneira em fazer isso. Uhum. E para quem não sabe, a bichectomia é a retirada das bolas de bichar que fica por dentro aqui da bochecha. O André Pepsi é um forte candidato a fazer a bichectomia. Na entrevista, ela até falou, ela tá brincando comigo, disse, olha, você tem uma bochechinha é muita bondade sua, né? Eu tenho bochecha mesmo. E aí ela disse, podia ver e tal. Aí eu perguntei, doutora, existe risco? Ela disse assim, André, toda cirurgia tem risco. Uhum. Todas as cirurgias existem riscos. Agora, quando você faz isso com uma pessoa que é especialista, esses riscos são minimizados, embora eles continuem existindo. Isso. Não é? E por que eu estou falando isso? Eu disse, doutora, quais são os riscos? Ela disse, existe um nervo aqui, por dentro, que se o profissional ele não tiver cuidado e esse nervo for tocado, o paciente fica com uma paralisia do lado. Digo, não, obrigado. Deixa eu comer o bochechão mesmo aqui. Entendeu? Que tá tudo certo aqui. Acho linda a minha bochecha, tá tudo bom. Faz não sei quantos anos que eu tô com ela aqui. Deixa quieto. Deixa quietinho.
Não, mas e tal. Eu entendi o que a doutora falou. E não era questão de não confiar nela. Eu tô falando isso assim, brincando. Eu fui fazer uma cirurgia, gente. Eu perdi 18 centímetros do meu intestino. E eu cheguei pro doutor Jacó Miranda, um grande abraço, doutor Jacó, cirurgião da Santa Casa. Ele disse, doutor, existe risco? Eu disse, sim. Você vai tomar anestesia geral. Você vai ficar apagado ali no mínimo 3 horas. Eu passei 5 horas e meia. Existia risco? Existia. Sempre existiu. Né? Inclusive, a cirurgia era para demorar 3 horas, terminou 5 horas e meia. A minha esposa disse, fiquei viúva. O cara morreu, não tô querendo me dizer. Né? Teve algumas complicações ali por causa de umas como é que chama? Aderências. Né? E 2 horas e meia foi só para tirar a aderência. A aderência é inflamação no intestino. Então, só para vocês terem ideia, existia risco? Existia. Então, mais uma vez, a gente fala aqui, né, respaldado por uma especialista. Gente, procurem um especialista, procurem uma especialista para cuidar. É o seu corpo, é o seu rosto, é o seu bumbum, é a sua barriga, né? Eu até lhe perguntei uma vez sobre a questão da blefaroplastia. Eu sou um forte candidato também a fazê-la. Essas bolsas que ficam aqui de gordura embaixo dos olhos. Eu perguntei, doutora, os dermatologistas fazem isso? André, existem uns dermatologistas que têm especialização e eles até fazem. Eu não faço, mas existem uns que fazem. Mas, na realidade, esse é um procedimento mais ligado à questão da oftalmologia. Você me respondeu isso. Entendeu? Se você for fazer um procedimento desse, procura saber como é que é a formação do dermatologista para ele fazer, do oftalmologista para ele fazer. Porque, às vezes, eles não tem. E ao contrário do que a doutora me falou, André, eu não faço, né? Igual aquele negócio do peeling de fenol. O cara foi fazer em São Paulo, o empresário fez e morreu. Um cara novo. O Brasil inteiro assistiu isso, né? Sem suporte, numa clínica, mas ele tinha feito um curso pela internet. Gente, pelo amor de Deus, que país é esse? Né? E você entregar a sua vida num procedimento desse. Né? Aí, assim, a gente tá vivendo tempos sombrios, doutora. Eu recebi uma mensagem hoje no grupo de WhatsApp aqui que o São Paulo está enfrentando agora, não sei se procede a informação, recebi essa informação aqui, que tem doce envenenado em São Paulo. Doce envenenado em São Paulo. Não bastasse os destilados, agora com álcool de posto de gasolina, matando o povo, né? Olha só, vocês estão entendendo onde é que a gente está? Então você imagina você entregar a sua vida para uma pessoa que não tem formação para fazê-lo, não tem especialização para fazê-lo. Né? É um absurdo. Porque assim, André, eu acho que quando a consequência estética já é ruim, né? Mas quando a consequência estética é menos mal. Mas quando a consequência é você morrer, imagine. Você deixar a sua família, às vezes são pessoas que têm filhos, você deixar seus filhos. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Não é que o risco ele não vai existir se você fizer com, por exemplo, um médico. Tipo, por exemplo, a cirurgia que você fez, né? Você fez com um especialista. Tinha risco? Tinha. Mas você sabia que se algo acontecesse, você tinha feito com a melhor pessoa, tinha tomado todos os cuidados possíveis, mas pode acontecer. Mas se você fizesse em qualquer, tipo, beira de esquina, aí sua esposa poderia acontecesse alguma coisa com você. Ela poderia ficar pensando, aí, se a gente tivesse ido para um médico especialista, será que o desfecho tinha sido diferente? Então, eu acho que esse será que não cabe. Eu acho que você tem que fazer sempre o melhor. É verdade. É verdade. Foi o seguinte, vamos para o intervalo, Marcão? Vamos para o intervalo, na volta a gente fala sobre cuidados e soluções, né? Com a doutora Larissa Fonseca, e o tema é esse: autoestima e pele, quando o espelho torna-se um desafio. Uma notícia aqui, gente, vai fazer o Enem. O Enem acaba de divulgar os locais de prova. Você que vai fazer o Enem que não sabia, estava previsto para segunda-feira, tá? Já foram liberados os locais de prova. Você que vai fazer o Enem 2025, os locais de prova já estão disponíveis. Entra aí no site do INEP, coloca sua inscrição aí, seus dados, você vai ter acesso aí ao local de prova, tá? Em primeira mão,
os candidatos ao Enem 2025 com o local de prova já liberado, tá bom? A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Rádio NN. Com André Pepes. 1h39, boa tarde. Muito bem, estou conversando com a doutora Larissa Fonseca. O tema é autoestima e pele, quando o espelho torna-se um desafio. Doutora, quais são os problemas de pele mais associados à queda da autoestima e como eles podem ser tratados? Pronto, em relação aos principais fatores, né, os principais diagnósticos, são justamente aqueles 3, né, que eu tinha falado: acne, cicatriz de acne e melasma. Então, vamos separar aqui os diagnósticos em relação aos tratamentos. Quando a gente fala de acne, então, o que é que precisa entender? A acne é uma doença da pele. Então, se é uma doença, a gente precisa de medicamento para tratar. O que acontece é que muitas pessoas, às vezes, chegam no consultório e falam assim: doutora, eu já fiz de tudo e essa minha acne não melhora. Aí eu falo: qual foi o tudo, né? O que é que você já fez? Aí o tudo foi simplesmente o sabonete e um cosmético. Aí eu falei: não, então calma que você não fez de tudo. Na verdade, não fez, em relação a tratamento, não fez nada. Uhum. Porque o sabonete, ele entra como um complemento da rotina de tratamento. Mas ele não é um tratamento. O cosmético, ele também entra ali como um complementar do tratamento, como, por exemplo, para ajudar a diminuir a oleosidade, para disfarçar os poros dilatados, tratar uma manchinha que tem. Mas o tratamento mesmo é com medicamento. E aí o medicamento pode ser o medicamento de aplicar na pele, pode ser o medicamento de tomar. Então, qual vai ser o mais indicado? Aí vai depender do grau de acne, o que é que já fez de tratamento antes, o impacto na autoestima, porque às vezes é uma acne leve, mas está mexendo muito com a autoestima daquela pessoa. Então, a gente já vai ter uma indicação de um tratamento um pouco mais avançado. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Cicatriz de acne. Cicatriz de acne não se trata com creme, tá? Cicatriz de acne é procedimento para estimular colágeno. Então, a gente vem ou bioestimulador de colágeno, ou laser, microagulhamento. Então, são procedimentos. Os cremes não vão conseguir tratar as cicatrizes. Uhum. O creme, ele vai vir também como um complementar. Por exemplo, tem uma cicatriz e tem também manchinhas na pele. Tem cicatriz e tem aumento da oleosidade. E aí, a gente vai ajustar todo o cronograma de skincare do dia a dia e como vai ser o planejamento dos procedimentos a cada mês. E o melasma, aí o melasma é que é o mais complicadinho de todos. Por quê? O melasma, ele tem a mancha, que é o que a gente mais observa, tem aumento de vasinhos na pele, então a pele ela fica mais vascularizada e também mais sensível. E os fibroblastos, que são as células que produzem o colágeno, em quem tem melasma, esses fibroblastos, eles são mais envelhecidos. Então, essa pele envelhece mais rápido. Uhum. Então, quando vai tratar melasma, a gente precisa ter o medicamento clareador, precisa ter o antioxidante, precisa do protetor, e aí o protetor sempre dupla camada, protetor sem cor e protetor com cor. Precisa ter o protetor no corpo. Agora, no período do verão, precisa ter o medicamento oral e os tratamentos. Então, o melasma, eu gosto, esses dias eu estava pensando e aí eu gostei dessa associação. Imagine que você tem uma casa e o alicerce da casa cedeu. Aí, se o alicerce cedeu, vai aparecer o quê? Uma rachadura na parede e a tinta vai ficar meio descascada. Uhum. Então, você só usar o clareador é como se você só pintasse a parede. Resolve o problema? Não resolve. Então, você tem que tratar tudo. Você tem que tratar o alicerce que cedeu. Então, a gente precisa estimular colágeno nessa pele. E aí, a parede também que trincou. Então, você precisa ter os cuidados. Evitar todos os gatilhos que podem piorar esse melasma. Caprichar no uso do protetor solar e vir com o medicamento clareador também, tá? Então, é um tratamento todo em conjunto. Por isso que algumas pessoas às vezes falam: o meu melasma ele não tá controlando.
que às vezes está fazendo um passo só de todo esse tratamento que é necessário. Uhum. Doutora, o que você recomenda para quem deseja cuidar melhor da pele sem cair em promessas milagrosas ou modismos? Primeiro de tudo, quem quer cuidar da pele precisa de um médico dermatologista. Então, assim, não faz sentido você querer cuidar da pele e você ir cuidar com qualquer outro profissional que não é especialista na pele. O médico especialista da pele é o dermatologista. Então, você vai para o dermatologista, a partir da sua queixa, da avaliação que ele vai ter ali da sua pele, então vai prescrever o melhor tratamento. Então, eu acho assim, ponto principal, eu ainda não consegui marcar para ir para dermato. Por onde eu começo? Protetor solar. Então, começando pelo protetor solar, o restante a dermato vai organizar. Uhum. Porque, assim, às vezes tem pessoas que chegam, por exemplo, no consultório, que quer tratar uma mancha, mas nunca usou protetor solar. Então, não adianta eu passar um clareador se não tem ainda o hábito de usar o protetor. A partir do momento que tem o hábito de usar o protetor, aí sim a gente pode ir para um tratamento clareador. Porque senão a pessoa vai usar o medicamento clareador, durante o dia não vai aplicar protetor, então às vezes essa mancha pode até piorar. E aí vai dizer que o tratamento não teve resultado, tá? Então, primeiro passo, por onde eu começo? Protetor solar. Fator de proteção sempre de 50 para cima. E aí você tem várias opções no mercado. Se você tem pele oleosa, procura lá o que tem o nomezinho Oil Free, efeito mate, anti-oleosidade. Se você já tem uma pele madura, que é uma pele mais seca, então procura ali um protetor que vai ter ácido hialurônico, que vai ter niacinamida, que vai ter ação hidratante. E aí já é o primeiro passo e depois marca a sua consulta com a dermata. Tá. A Neide diz assim: olha, meu amigo, boa tarde, já estou aqui ligadinha, aquele abraço. Fala aí sobre as fotos que tira as minhas fotos. Nenhuma é filtro. Filtro, todas elas são naturais, eu não gosto disso. Tem gente que coloca esse tal de filtro, sei lá, como é que eu não gosto disso? Eu não gosto de ser quem eu não sou. Não adianta mostrar uma coisa que eu não sou. Jamais. Até fake news faz com foto, é verdade. Verdade. Se eu tenho uma irmã, ela gosta de colocar isso aí, esses filtros nas fotos dela. Eu já disse a ela, seja você. Não, você não é a pessoa que você coloca. Então faça como eu. Coloca o que você é. Eu sou quem eu sou. Um abraço, Neide. Obrigado pela sua opinião aqui, tá? E André comentando isso da Neide, é justamente o que eu falei, tá vendo? O amor próprio, ele tá muito ligado à autoestima. Exatamente. Então ela tá muito confiante em quem ela é, que ela não tem a necessidade de um filtro. Exatamente. E ela se sente muito bem, né, em não colocar os filtros nas suas fotos. Parabéns, Neide, pela postura, né? Doutora, tem outra pergunta aqui, que é o seguinte: quais hábitos diários simples eles podem fazer diferença real na saúde e na aparência da pele? A gente está num momento agora, eu estava falando para você, nós não estamos ainda no verão, o verão começa em dezembro, mas a umidade relativa do ar, por exemplo, aqui hoje está 50%. Sim. Então é umidade baixa, já que o mínimo necessário seria 60%. Então tá pesado. Foi o que eu falei pra você, né? Eu tô bebendo mais água do que eu imaginava que eu era capaz. E hábitos simples, não é isso que ele perguntou? Uhum. Pronto. Então, hábitos simples em relação a cuidado com a pele, tá? Então eu vou dividir em cuidados gerais e cuidados com a pele. Cuidados com a pele. Principal, uso do protetor solar. Tá? Então, protetor solar, inclusive entrou até agora na OMS como medicamento, tá? Uhum. Então, é essencial o uso do protetor solar. Então, protetor solar é o fator principal e higiene adequada da pele. Então, imagine que você passou o dia ali todo na rua, suou, mulher, usou maquiagem, aí chega à noite e vai dormir com a pele suja, tá? Isso também ajuda no envelhecimento precoce dessas células. Então, higienização adequada da pele e protetor solar. Esse é o cuidado básico, além da hidratação. Hidratação com cremes dermatológicos, tá? Então, 3 passos, na verdade, né? Limpeza, hidratação e proteção solar. De cuidado com a pele, esses são os 3 passos principais. De cuidados gerais que vão interferir na saúde da pele. O principal é o tabagismo.
Quem fuma, a pele envelhece mais rápido. Flacidez, manchas, rugas, tudo aparece mais rápido em quem fuma, tá? Então, o tabagismo é o principal para parar ou nunca começar, porque muitas pessoas que nunca tinham fumado, com essa onda do vape, começou a fumar. E quando eu falo de tabagismo, é tudo, tá, gente? Não é só o cigarro comum, não. É cigarro e vape. Então, o tabagismo é o principal. E os hábitos saudáveis. Então, a alimentação, então a gente fala aquela alimentação colorida, né? Então, as folhas, as frutas, os outros vegetais, proteína. Então, a quantidade de proteína no dia é muito importante. Você ter essa alimentação regrada para ter uma melhor qualidade de pele, de músculo. E o exercício físico, para você também manter esse equilíbrio entre gordura e músculo. Isso tudo interfere na saúde da pele. E por último, doutora, que mensagem você poderia deixar para quem olha no espelho e não se sente bem com o que vê e quer começar a mudar isso de forma saudável? Para quem se olha no espelho e não gosta do que vê, primeiro eu digo assim, você não gosta do quê? Então, você ter muita noção do que é que você não gosta. Ah, eu não gosto porque eu queria ser parecida com fulano, não é por aí, tá? Então, eu não gosto porque tá fazendo ruga, eu não gosto porque tô com espinha. Então, aí sim. Então, você identificar o que é que você não gosta. Para a partir daí, você começar a cuidar da sua pele com clareza, com segurança, com a dermatologista, tá? Então, lembre que pele é com dermatologista. Perfeito. Muito bem, conversei com a doutora Larissa Fonseca. Ela é dermatologista, atende aqui na Climag. A Climag fica na rua Fernandes Lima 434, no centro da cidade. Tá aí o endereço do Instagram, @Climag, com 2 M's, underline no Instagram. Você vai @Climag, com 2 M's de Maria, underline, tá? E os telefones para você marcar a sua consulta, avaliação, como é que tá a sua pele, você não tá gostando do que tá vendo no espelho, você sente que tem alguma coisa errada, marca, vai lá, faz a sua avaliação. 3521-5475 ou então pelo WhatsApp 99835-2191, 99835-2191. Amanhã vou estar recebendo a psicóloga Jessirane Amorim, vai ser direto da Boa Terra Chevrolet, tá? E ela escolheu um tema muito bacana: liderar com leveza, o papel da saúde mental na cultura empreendedora. Uma psicóloga Jessirane Amorim, um tema aí voltado aí ao corporativo, às empresas, né? Liderar com leveza, o papel do líder, o papel da saúde mental na cultura empreendedora. A todos uma excelente tarde, fiquem todos com Deus, e lhe permitindo, a gente volta amanhã direto da Boa Terra, Saúde em Foco amanhã, tá bom? Tchau. Saúde